48 minutos e menos de 24 horas após sair do hospital, o presidente Jair Bolsonaro acompanha a partida de futebol beneficente em Goiás. Mais detalhes com Carolina Belim. Em imagens divulgadas nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro aparece chegando ao evento na cidade de Buriti Alegre, no interior de Goiás. Ele foi acompanhar uma partida de futebol beneficente promovida por artistas sertanejos. Bolsonaro conversou com os jogadores no campo, tirou fotos e falou com apoiadores. Isso foi menos de 24 horas depois de ter tido alta do hospital onde estava internado na zona sul de São Paulo por conta de uma obstrução intestinal. O médico cirurgião Antônio Macedo explicou que o quadro é comum em pacientes com o histórico de Bolsonaro, operados do intestino. Ele, como tem uma saúde, graças a Deus, muito boa, recupera rapidamente, tanto que no dia que eu cheguei, o intestino ainda estava começando a funcionar, no dia seguinte já estava bem o intestino funcionando e agora o presidente está normal. Bolsonaro relembrou o atentado em 2018 e disse que espera que a Polícia Federal aprofunde as investigações sobre o episódio da facada. O delegado que estava no caso saiu do caso agora, está indo para o exterior. E o processo foi reaberto depois de praticamente 3 anos, né? E a gente espera que a Polícia Federal aprofunde mais. Por que até? Porque conseguimos agora adentrar no telefone dos advogados. Advogado que dá uma declaração como aquela, que falou que era pago por um órgão de imprensa. Ele mesmo diz aquilo. Eu acho que a própria imprensa tinha interesse em resolver esse assunto. Porque não foi da cabeça dele. Ele andava pelo Brasil, um cara desempregado há muito tempo. Andava pelo Brasil todo. Então, no meu entender, não está difícil desvendar esse caso. Agora, vai chegar em gente importante, com toda certeza. Ele também rebateu críticas sobre estar de férias em meio à difícil situação das chuvas pelo Brasil. Problemas eu tenho. Agora, estou muito bem. Tanto é que durante esses dias todos de férias, aproveitando a Folha de São Paulo, porque sancionar um projeto da determinação da Folha não é fácil. Porque tem implicações jurídicas contra a minha pessoa. Se eu errar num veto ou numa sanção, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Desoneramos 17 carreiras, né? 17 atividades. Construção civil, transporte, comunicação. Vocês, eu ajudei a salvar o emprego de vocês, prorrogando a desoneração da folha. Aprovamos também, que deu problema, a isenção de IPI para taxistas. Também isenção de IPI para pessoas com deficiência. Incluímos agora as pessoas com deficiências auditiva. Tá? Acompanhei o caso na Bahia. Dia 12 estive sobrevoando a Bahia. Acompanhei o caso agora. O que nós fizemos? Além de mandar 4 ministros para lá, sob o comando do ministro João Roma e também Rogério Marinho. Tá? Foi a Damares e foi também o Queiroga. Destinamos 200 milhões para obras emergenciais de reconstrução de vias, né? Em grande parte para a Bahia. Também destinamos em recursos extraordinários 700 milhões para o Ministério da Cidadania, do próprio João Roma. Negociamos também, conversamos com o Paulo Guedes, com a economia e também com a educação. Nós estamos anistiando aqui praticamente 92% da dívida que o pessoal do FES tem, que estão mais de um ano inadimplentes, que não tem condições de pagar. Isentamos, zeramos o imposto de todo mundo. Então fizemos coisas fantásticas ao longo desses dias que dificilmente outro governo estaria fazendo. O presidente não tem férias. É maldoso quem fala que eu estou de férias. Nesta quarta, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, defendeu Bolsonaro. Ele disse que as críticas das férias foram injustas para alguém que tem tantas atribuições. E o que importa é que o trabalho do governo federal não parou. Cris, estamos acompanhando, então, o presidente Jair Bolsonaro, que se recupera bem, né, do seu estado de saúde, já segue, então, aí cumprindo a sua agenda de compromissos. O presidente, ele é muito ativo, né, costuma participar de muitos eventos e ontem ele justamente participou de uma coletiva ao lado do Dr. Antônio Macedo e falou uma série de coisas, rebateu as críticas que vem recebendo, de que ele usa, né, o seu problema de saúde para se vitimizar. Muitas pessoas, né, o acusam de ter justamente forjado, né, essa facada, esse atentado para conseguir se eleger. Ele falou muito sobre isso. E ele falou também de assuntos políticos, né? Temas importantes, falou de urnas eletrônicas, questões ambientais, mencionou a questão também da Lei Rouanet, que é bastante
polêmica, falou sobre a desoneração da folha. Quais os principais destaques na sua avaliação, né? O que achou, então, dessas falas de Bolsonaro, Cris? Bem, é importante primeiro a gente destacar para quem está nos assistindo agora e eventualmente não tenha visto as notícias de ontem, especialmente não tenha acompanhado na íntegra a entrevista coletiva do presidente e do doutor Macedo, médico particular dele, na saída do hospital ali, para saber o que aconteceu. É importante esclarecer que tudo isso que ele abordou porque ele foi demandado a falar sobre isso pelos jornalistas que estavam presentes. Então não é que ele quis falar de um assunto ou outro. Obviamente que o presidente estava incomodado, qualquer um ficaria, com as críticas levianas e falsas, essas narrativas plantadas pelos militantes aguerridos ali da esquerda, de que ele, primeiro, de que a facada é uma farsa, o que é uma mentira e uma agressão, como o próprio presidente disse, aos médicos que o atenderam desde 2018, e foram várias cirurgias. Ele já passou por 3 ou 4 cirurgias, não estou bem recordando agora aqui, mas já passou por inúmeras internações, essas obstruções intestinais, o próprio doutor Macedo explicou em detalhes por que elas ocorrem, são consequência da facada, e o próprio doutor Macedo também explicou o porquê num dia uma pessoa que sofreu uma facada, que atingiu o intestino, pode estar com uma obstrução intestinal grave a ponto de exigir uma internação e já 2, 3 dias depois estar perfeitamente curado e em alta, como foi a situação do presidente nessa internação. Ele disse que aquela sonda nasogástrica que passou, que foi colocada no presidente, ela desobstruiu, ela provocou ele entrou em detalhes ali, ela provocou um excesso liberou um excesso de líquidos que estavam obstruindo estômago e intestino, e que a partir dali uma dieta resolve, o presidente por isso teria condições de ter alta e saiu ali bem. Então, o próprio médico, com detalhes ali que nem a gente precisava ficar sabendo, que são desagradáveis até de ouvir, mas ali ele esclareceu porque foi demandado por jornalistas acerca dessa suspeita, muito entre aspas, levantada por alguns militantes de esquerda e opositores radicais do governo, de que ele estaria fingindo também o mal-estar para se beneficiar politicamente disso. É um ano eleitoral, a gente vai ouvir esse tipo de narrativa o tempo todo e, infelizmente, quem está do outro lado precisa rebater o tempo todo. É uma discussão que não traz nada para o país, não acrescenta em nada aos problemas, não traz soluções aos problemas que a gente precisa ver resolvidos, e o presidente nesse aspecto fez muito bem de esclarecer que ele estava trabalhando, embora estivesse em momentos de lazer. Eu acho que ele exagera quando ele diz que não teve férias. Claro, 3, 4 dias, um cidadão comum não consideraria férias, porque a gente, quando trabalha um ano inteiro, quer ter um período maior de descanso. Presidente nenhum tem grandes períodos de descanso, eles tiram pequenos intervalos ali no dia a dia para alguns passeios e tal. Todos os presidentes fazem isso, é legítimo, é legal, e eu faço questão de recordar aqui, o que eu já fiz em outros jornais, que em 2010 o ex-presidente Lula, no exercício da presidência, estava de férias na Bahia, sendo bajulado pela imprensa, visitando praias bonitas e todo mundo dizendo, olha que legal, o presidente merece descanso, enquanto o Rio de Janeiro sofria uma enchente gravíssima, tragédias com mortes, exatamente como acontece agora na Bahia. Lula não foi visitar o Rio de Janeiro e não foi cobrado da forma como o presidente Bolsonaro foi agora. O presidente Bolsonaro, que antes de tirar esses dias de férias, esteve sim na Bahia e durante seu período de férias, em contato com seus ministros, acompanhou tudo, liberou verbas e esteve presente dessa forma, atuando ali, liberando ajuda aos municípios e às pessoas atingidas. E ele fala também de outras importantes decisões feitas nesse período que ele está de férias. A desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia é muito importante para manter empregos, ele relembrou isso, e é importante também a gente trazer como uma das lembranças do presidente na coletiva. Agora, só para encerrar, eu sei que o nosso tempo já está esgotando aqui, mas é importante dizer, aí uma opinião minha pessoal, que eu acho que o presidente erra muito quando ele sai de uma internação, ainda que curta, e vai para um momento de entretenimento. Ele não estava exagerando, ele tinha se comprometido a estar lá como jogador, era um jogo beneficente, e não quis abrir mão total desse compromisso, então esteve lá apenas para dar um apoio aos presentes. Mas ele poderia ter ido para casa descansar um pouco mais, para não dar munição para essa militância aguerrida que fica plantando narrativas aí depois. Cristina Grêmio, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã.